obrigado à direção desta casa pelo convite honroso num momento tão importante da vida desta instituição. Eu estou aqui feliz, agradecido pela oportunidade e atento à recomendação de Francisco Cândido Xavier, que num certo momento daquela exemplar existência acelerou, lecionou para nós. A missão fundamental da Casa Espírita é difundir o Evangelho de Jesus com a maior simplicidade possível. Chico Xavier. Kardec, ao montar, ao estruturar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, por algumas vezes, em algumas oportunidades, recorreu à grandeza do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, o primeiro e o mais extenso dos discursos de Jesus, ocupa os capítulos 5, pleno, 6, pleno, 7, pleno, num total de 111 versículos do Evangelho de Mateus. Fonte inesgotável de ensinamentos. E como dissemos, Kardec, em algumas oportunidades, buscou no Sermão da Montanha os temas para a elaboração da terceira obra por ordem de lançamento, da conhecida, chamada Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 é um desses belos exemplos. Sede perfeitos. Sede perfeitos, palavras de Jesus, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ali, Kardec, após uma rápida, no primeiro momento, explicação desta perfeição como o Pai, após nos elucidar sobre o alcance dessas palavras, à luz da doutrina espírita, passa a definir para nós o que seja um homem de bem, o verdadeiro homem de bem. Aliás, Kardec coloca ali o que ele já havia colocado no Livro dos Espíritos, ao comentar a questão 918. E acrescenta, além da definição que ele repete, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, e aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade, na sua melhor compreensão, na sua maior pureza. O homem de bem se questiona se tem praticado todo o bem possível, se não negligencia a oportunidade da prática do bem e finaliza aquele período dizendo que o homem de bem é aquele que se comporta com o próximo como gostaria que o próximo se comportasse para com ele, que aliás a síntese da lei do amor trazida por Jesus, que está no Sermão da Montanha também. Em seguida, Kardec faz uma enumeração de qualidades que identificam o homem de bem, virtudes mesmo, cerca de 2 dezenas, talvez um pouco mais, e fecha este subitem. O homem de bem é o item 3 do capítulo 17, dizendo que ali não estão todas as qualidades do homem de bem.
São algumas. Contudo, aquele que já tem algumas, ou se sente inclinado de ter as outras, está na trilha correta, no caminho correto, de tê-las todas rumo à destinação de todos nós, qual seja um dia estarmos na situação de bem-aventurados, como cantou Jesus no início do Sermão da Montanha. Esse rápido introito deste esplêndido capítulo, o capítulo 17, apenas para anunciar o tema aqui da noite, conversa em casa, e vamos explicar por quê. É porque um dia eu estava folheando uma revista, tudo indica que se tratava da revista Reformador, mas faz tempo, eu não lembro. E um artigo chamou a minha atenção, pelo título: Conversa em Casa. Vi que se tratava de um poema, e vi que se tratava de um poema que foi composto em 8 estrofes. Vi que eram estrofes, quadras, quartetos, de rima simples. E embaixo, ao término, a identificação: Casimiro Cunha. E vi também que se tratava evidentemente, de um produto mediúnico que fora recebido por um médium. Não sei se a casa aqui já ouviu falar desse médium, um tal de Francisco Cândido Xavier. Para que tenhamos uma ideia, Francisco Cândido Xavier escreveu mais de 400 livros. Um desses livros recebe o título de Cartilha da Natureza. Um deles, se colocássemos nessa mesa, será que caberiam 414 livros? Não, seguramente não. Só que foram recebidos por Chico Xavier. Uma dessas obras, Cartilha da Natureza. Nesta obra existem 100 poemas de Casimiro Cunha, nesse seu estilo que nós acabamos de escrever, quadro de rima simples, todos os 100 poemas com 10 estrofes. Só numa obra tem 100. Ali, Conversa em Casa, 8 estrofes. Li Amor à Primeira Vista. Que interessante aquele poema. Memorizei o poema. Guardei na minha tela mental. E está aqui. E com o passar do tempo, eu comecei a ver, assim, naturalmente, uma identificação mais próxima com as características do homem de bem, que acabamos de fazer uma rápida referência constante do item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, naturalmente, nasceu esse tema, Conversa em Casa, que nós vamos apresentar na tarde de hoje. Eu peço ao público aqui presente, todos, que por favor, vamos fazer 8 abordagens aqui.
8 apreciações, 8 características, que por favor vão guardando cada uma delas, porque no final, Edson, nós vamos fazer uma prova aqui hoje. Até hoje eu não reprovei nenhuma casa. O Valdinei sabe disso, o Reinaldo, a Cecília, que não iriam deixar que eu mentisse. Ou não iriam deixar eu mentir sozinho. Mas não vai ser hoje. E esta casa, com uma história tão interessante, 88 anos, né? Iria receber aqui uma reprovação. Não acredito que isso vá acontecer. Portanto, vão guardando cada apreciação para a provinha final que nós vamos fazer. Primeira apreciação. Medo. Guardaram? Medo. Um dia, eu conversando com um amigo, falava sobre um projeto que eu tinha, e o meu amigo disse: Acácio, eu tenho a pessoa certa para te ajudar nesse projeto. Fulano disse o nome. Conhece? Não conheço. Ele tinha um comércio assim, em tal lugar da cidade, um comérciozinho pequeno. Depois ele se mudou, ficou um bom tempo fora e agora está de volta e está nessa atividade que você está precisando. É a pessoa certa. E fulano, assim, tinha um comércio assim, esse nome. Falei, por acaso você está se referindo? Ele começou a sorrir e falou: Acácio, não se preocupe. Ele mudou. Essa pessoa mesmo. É uma outra pessoa, Acácio. Pode contratá-lo, pode pôr dentro da sua casa. Fique tranquilo. Me passou o telefone dele. Entramos em contato. E no dia e horário abrasados, ele chegou. Comecinho de noite, de um dia de semana. E quando tocou a campainha, eu olhei. Eu já comecei a entender a colocação meio reticente lá do meu colega, do meu amigo, que ali estava uma pessoa diferente da que eu havia conhecido há alguns anos atrás. Você já vai entender tudo isso. Entrou, nos cumprimentamos, aquelas amenidades normais, quanto tempo, Zé, tudo bem? Eu pensando, falei, meu Deus, que mudança dessa pessoa que eu conhecia há alguns anos. Havia remoçado, estava bonito, arrumado, camisa social, alinhado, magro, beleza. Mas fomos aos negócios, fechamos o que tinha de fechar, contrato feito, ofereci-lhe um cafezinho. Isso eu sei fazer muito bem. O Reinaldo e a Cecília estão assentindo. Entre a xicrinha de café, ali, mais umas conversas amenas. E ele começou a falar dele. E eu senti algo, intuição talvez, que ali era o momento de ouvir. Não era de diálogo, fazer perguntas para ele, mesmo dentro da minha casa. Era o momento de escutar. E eu escutei. Acácio, disse-me ele, quando nós nos conhecemos, eu vivia num mundo muito estranho, num pântano. Lembra-se, Acácio? Assenti. Eu vivia encharcado, entupido de drogas de todos os tipos. Porque nem para ser fiel a uma droga eu servia. Eu usava de tudo.
e outras coisas mais. Foi o homem que você conheceu, Acácio. Inchado, deformado, lento, um ser pantanoso. Naquela época, Acácio, eu tinha ainda um resquício, um pouquinho, que eu sabia que era por pouco tempo, porque organismo nenhum suporta aquilo que eu aplicava em mim mesmo. Mas eu tinha um restinho ainda de dignidade para conduzir o meu comércio, era a minha fonte de renda, inclusive para a manutenção das minhas drogas, a minha casa, a esposa. A gravidez da minha esposa, Cássio, não alterou em nada o meu comportamento. Afinal de contas, mulheres engravidam. Gravidez não é doença. E eu vi o corre-corre por parte dos familiares dela, né? E arrumando coisas, e falando, etc. E eu, no meu charco, no meu pântano, no meu mundo, sem me envolver com nada, a não ser eu mesmo com os meus vícios. Chegou o dia, nasceu a criança, uma menina. Fui conhecer a minha filhinha, aquele corre-corre, todo mundo. E eu ali, um verdadeiro estranho, num belo ninho. Agora, a minha esposa e a menininha, minha filhinha. Trouxeram para mim, um pacotinho, bem embrulhadinho, limpinho, arrumadinho, cheirosinho, a minha filhinha. E colocaram nos meus braços. Acaso que impacto que eu senti? Nunca tinha sentido aquilo, apesar das drogas. Observei aquele serzinho com algumas horas ali de vida, perfeita, coradinha, o narizinho perfeito, as mãozinhas rechonchudinhas, os olhinhos fechados, o sono. E aquela estrutura monstruosa segurando aquele pedacinho do céu. Minha filha. Eu vou mudar. Porque minha filha não vai crescer e saber que o pai é isso que está aqui. Naquele mesmo dia, minha filha com 1 ano, um dia, eu elaborei uma lista dos meus vícios, das minhas mazelas, dos meus podres. E feita a lista, ele não entrou em detalhes, nem eu perguntei como foi essa lista. Se era extensa, se não era. Eu percorri a lista que eu havia feito e resolvi pôr em prática um plano de sair daquele pântano que eu me encontrava, eliminando uma a uma daquelas mazelas, um a um daqueles vícios. E fui escolher um. Enquanto ele falava, vinha-me à mente a questão 459 do Livro dos Espíritos. A influência nos nossos pensamentos, do mundo espiritual, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Alguém já afirmou que quando alguém cai, a humanidade cai junto. E quando alguém se propõe a se levantar, há um saudável rancor para que todos se levantem. A questão 459, Kardec indaga: se os espíritos influem no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Resposta: sim, muito mais do que nós podemos imaginar. Porque pode-se dizer que ordinário que são eles, os espíritos, quem nos dirigem. Depende da orientação que damos aos nossos pensamentos. Então, quando ele falou para mim de escolher um vício, uma mazela,
lembrei da questão 459. E escolhi, Acácio. A partir de amanhã, que aquele dia estava comprometido, totalmente. A partir de amanhã, eu não mais farei uso desta droga. Você sabe qual é, Acácio? Nem poderia saber. E nem perguntei qual era. Ele falou, o que você acha que é? Eu falei, não tenho ideia. Fale você. Ele falou, Acácio, foi o álcool. Eu era um alcoólatra sofisticado. Eu começava o dia com golinhos, em copinhos pequenininhos, que eu imagino, não perguntei, algum destilado. Começava o dia assim. Passava, né? Outro golinho. Eu tinha garrafa com os copinhos em vários locais da minha casa, no meu local de trabalho. E assim era o meu dia. Até a noite, quando muitas vezes eu não sabia como chegava em casa, como cheguei por causa das outras envolvimentos meus. Acordava muitas vezes na sala, muitas vezes na cama, não lembrava ter tomado banho. Coisas do tipo. Qual, Acácio? Os golinhos. No dia seguinte, Acácio, a minha filha entrando no seu segundo dia, eu disse, hoje é o meu primeiro dia da minha renovação. Levantei, sentei na cama, tinha que esperar um bom tempo até me refazer de tudo, tentar um equilíbrio. E fui invadido por uma alegria enorme. 2 momentos de grande significação para mim. Primeiro, agora existia minha filha em casa, aquela bonequinha que havia acabado de chegar. E o meu projeto de mudar. E assim foi, Acácio. Aquele dia, ou a partir daquele dia, não mais usei os golinhos. Detalhe, Acácio. Não contei isso para ninguém, nem mesmo para minha esposa. Eu não queria gerar expectativas. Eu sabia que ia ser um caminho difícil. Muitos não conseguem. Muitos precisam de ajuda da medicina, da farmacologia, da psicologia, de religiões, e não conseguem. Muitos se suicidam. Eu sabia que seria uma empreitada muito difícil para esse mundo que eu havia elegido para mim mesmo. Mas a partir daquele dia eu não usei mais os golinhos. Quando eu me senti reforçado, já não pensava mais. Eu fui na minha lista e escolhi uma outra mazela, um outro vício, um outro podre da minha vida. Que ele não me disse, nem me perguntei, e nem deu a entender que ia me dizer. Ele não disse. E o critério foi o mesmo, Acácio. E os dias foram se passando, aos poucos. E a minha filha cada dia mais bonita, linda. E eu mudando. E assim fui para a terceira. E eu me lembrando da questão 459 do Livro dos Espíritos. Que nós sugerimos a leitura deste capítulo, que começa com a 459, tem um pouco mais de 10 questões, bastante interessante para todos nós em todos os momentos, independente da nossa postura, do nosso momento evolutivo. As propostas feitas por Kardec, não somente da influência do mundo espiritual, nos nossos pensamentos e nas nossas ações, mas como companheiro seguro, obra da qual não podemos nos afastar muito para nós que nos dizemos espíritas. E assim foi, Acácio. Acácio tinha dias que eu sentia vontade de largar tudo, de agredir pessoas, de sair gritando pela rua, de quebrar, insultar os outros.
e outras coisas. Saí correndo. O meu reforço, o antídoto para esse estado terrível era a figurinha da minha filha, cada dia mais bonita. Eu respirava fundo e ia em frente. E assim eu fui vencendo, Cássio. E minha esposa percebendo mudanças em mim. Eu estava diferente. Ela percebeu. Comecei a valorizar coisas da minha vida que eu havia esquecido. A comida lá em casa, a alimentação, era a mesma, não mudou. Eu que havia mudado e agora estava voltando a comportamentos racionais. A grandeza de uma saladinha de alface, de tomate, um limãozinho assim. Que coisa maravilhosa. Eu não valorizava mais isso. Abrir um guarda-roupa e ver as minhas roupas ali todas arrumadas nos cabides, tudo direitinho, cheirando, aquele cheiro, aquele aroma agradável. O prazer de deixar o carro para ir na esquina comprar um pãozinho, ir a pé. O prazer de cumprimentar pessoas, tudo isso eu havia esquecido. E agora começou a retornar e minha esposa passou a perceber. Aquele inchaço que me transformou quase num ser amorfo, sem formas. Foi quando você me conheceu. Eu comecei a voltar à natureza sábia. E assim eu fui até a última droga da minha história. E com as conquistas paralelas que foram surgindo. Alimentação, vontade de tomar banho, de me barbear, regularidade, de me vestir melhor. E a minha filhinha, cada dia mais bonita. Cheguei à última, lutei. Não foi fácil, mas eu consegui. Ele retornou à minha casa mais algumas vezes, e numa desse retorno, ele trouxe a esposa, que eu não a conhecia. E a menina, então, com 4 anos, xerox da mãe, igualzinha a mãe, era a mãe menorzinha. Menina bonita, elegante, não aquele alta, de olhos claros, como o pai. Que família bonita, que casal lindo, que criança linda. Dessas pessoas sempre sorridentes. E eu, avaliando aquilo tudo, falei, meu Deus, qual a história que esse moço contou. Acaso eu montei uma palestra sobre a minha experiência e cheguei a apresentar em algumas escolas, tentando sensibilizar jovens, crianças, adolescentes para a minha experiência, para que não incorressem no erro que eu incorri. Primeira apreciação, medo, porque ele tinha medo de mudar. Ele sabia que era necessário mudar, mas o medo falava mais forte. Faltava-lhe coragem. Amélia Rodrigues, no poema intitulado Na Grande Escola, há um momento que ela diz coragem. Coragem, repete o ninho, suportando de mansinho toda a fúria do escarcéu. E ao longe, tranquilo ao vê-la, coragem, repete a estrela, sorrindo nós busca. Coragem, medo, são 8 apreciações. Nós já vimos uma, medo. Faltam só 7. Câmara de Vereadores de uma cidadezinha do interior. Composição da nova diretoria da casa, mesa da casa. Foi eleito o vereador mais votado daquela cidadezinha. Presidente da Câmara. Camarada chuto, grosseirão, falava alto. Foi ele. Na primeira sessão, solene, nobre,
horário atrasado, os homens tentando ficar dentro do terno. Que fenômeno acontece isso com os homens? As mulheres não sei. Mas com os homens, eles compram um terno, depois não acontece, eles não cabem dentro mais. Eu não sei o que acontece. Aqui a gravata, no primeiro momento, eles já abrem, porque não aperta o colarinho. É um problema, certo? As mulheres também, viram? As mulheres tentando se equilibrar em salto alto. Sessão solene. O horário atrasado, ele pegou o martelinho, pá, bateu, falou, está abrindo a sessão. O moço que secretariava a reunião, o vereador, o jovem, já tinha lá o segundo grau, certo? Falou, presidente, o que é? Está aberta a sessão. Hã? Não é abrida que fala. Está aberta, ó, tem público aí, prefeito, aí, o gerente do Banco do Brasil. Está aberta a sessão. Assim que fala. Pegou o martelinho, pá, bateu outra vez e falou, é abrida mesmo. Me ponharam aqui e agora aguenta. Conversa em casa. 8 apreciações, vimos uma, faltam 7. Me ponharam aqui. Segunda apreciação. Simplicidade. Guardaram a primeira? Hã? Se der tempo hoje, eu vou contar uma história que aconteceu numa casa espírita uma vez, mas vamos ver, depende do tempo. Segunda apreciação, simplicidade. A simplicidade é a filha predileta, primeira, primogênita da humildade. Como é que começa o sermão da montanha? O registro de Mateus, capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, assentou-se, ou seja, tomou a postura própria de quem vai ministrar ensinamentos. Os discípulos se acercaram e ele, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, ó, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Kardec vem em nosso socorro e diz que a expressão pobres de espírito, Jesus estava se referindo aos humildes. Simplicidade é a filha primeira da humildade. Vamos abraçar simplicidade. Se fizéssemos aqui um retrospecto histórico, nós ficaríamos citando pessoas e pessoas, vultos da humanidade, de comunidade, de países, de localidades do planeta, com essa característica, a simplicidade. Só para dizer que não citei ninguém, vamos citar um? Só um? Está cheio de gente. Não tantos assim, mas são espíritos diferenciados. Vamos citar só um aqui. Pasteur, século XIX. Que me mostra. Com a atuação dele, a incursão dele no mundo infinitamente pequeno, erigiu um marco divisório para o planeta, antes dele e depois dele, no que tange a procedimentos médico-hospitalares. Pasteur era um homem simples, de conduta simples, e assim prosseguiríamos aqui, falando de simplicidade. Portanto, a segunda apreciação, a simplicidade. Guardar a segunda? Terceira, acomodação. Como somos acomodados. O que se ouve das pessoas, eu já fiz muita coisa na vida, agora chega, agora acabou, agora é com vocês. Vocês já imaginaram uma Madre Teresa de Calcutá pensando desse jeito? Para não falar da Madre Teresa internacional, a nossa irmã Dulce aqui, da Bahia, ela não foi a Roma, Roma foi a dela.
com colocações desse tipo. Estou cansado. Falo que eu não estou. E coisas do gênero. O meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Jesus. Chico Xavier. Tantos. Acomodação e a terceira apreciação. Estão guardando, gente? Quarta apreciação. Tem água aqui? É sua água. Quarta apreciação. Gente, eu não sou pecador. Mas eu vou tentar. Consegui. Quase. Foi programado. Quarta apreciação. Precisa tomar um golinho de água, que é meio pesado que eu vou fazer aqui agora. Fofoca. Conversinha de pé de ouvido. Existe um desenho caricato dessas conversinhas de pé de ouvido, que reza que uma mulher, saúde, beleza, chega e diz para a outra: querida, não te conto. A outra fala assim: não conta, que eu não quero saber. Uma está louca para contar, a outra louca para ouvir, e as duas loucas para passar para frente. Evidentemente que existem conversas que são reservadas no âmbito familiar, no mundo dos negócios. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos nos referindo a essas conversas infrutíferas, que denigrem, que desmoronam lares, desestruturam amizades, pelo simples prazer de fofocar. Há registros até de conflitos entre países que tiveram nascente em conversinhas mal administradas, conversinhas de pé de ouvido. Vamos lembrar Jesus no Sermão da Montanha. Seja assim o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, que levou também um poeta, João Coutinho, num poema intitulado Enquanto. Numa das estrofes, o poeta, espírito, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nos adverte: enquanto a boca lúcida te exprime, foge a treva maligna e covarde, e esquece o verbo deturpado e louco, antes que seja tarde. Fofoca, conversinhas de pé de ouvido, vamos procurar retirar do nosso dia a dia. A quinta apreciação, intenção. Kardec, no Livro dos Espíritos, pelo menos em 10 oportunidades, é bem claro em lecionar para nós que a intenção é tudo. O fato pode não ser nada. Incluindo aí uma colocação muito feliz, que diz que o nosso julgamento perante o tribunal da nossa consciência, a redirecionar as nossas existências ou futuras existências, se faz esse julgamento através das nossas intenções.
Se a intenção é boa, abracemos. Intenções disfarçadas de boas intenções, mas afastemos. É a quinta apreciação, intenção. A sexta apreciação precisa ter, é outra, poderosa. Utilização do dinheiro. Jesus, em momento algum, condenou, aliás, ele não condenou, mas ele fez restrições a uma pessoa ter bens materiais, recursos materiais. Em momento algum. Ao contrário, existem belíssimos ensinamentos de Jesus envolvendo recursos financeiros, dinheiro. Parábolas dos talentos, por exemplo, a dracma perdida, dinheiro, moeda de valor. A questão é a utilização que fazemos do dinheiro. Aí está o problema para nós, seres humanos. Utilização do dinheiro. Antônio Hermílio de Moraes, um dos homens mais ricos, dinheiro mesmo, do nosso país. Como? Brasil. Antônio Hermílio de Moraes foi um dos homens mais ricos do nosso planeta. Aqui no Brasil, né? O primeiro, o segundo, voltava a ser primeiro, na América do Sul. Mas a Forbes, o periódico norte-americano, nunca deixou de citar Antônio Hermílio de Moraes como um dos homens mais ricos do mundo. Certa vez, num programa de TV Cultura, Roda Viva, ele afirmou: ajudo muitas pessoas que todo mundo sabe, ajudo muitas pessoas que só a minha família sabe, ajudo muitas pessoas que só eu sei. E sentencio, porque desta vida nós não levamos nada. Evidentemente, referência a coisas materiais. O que Jesus nos consultou lá no Sermão da Montanha? Que amealhássemos os tesouros dos céus, os tesouros de Deus, e não aqueles que a traça e a ferrugem danificam, corrói, e que os ladrões roubam os tesouros nem ser outros. Esta, a sexta apreciação, a utilização do dinheiro. Estão guardando, gente? Olha, eu vou fazer uma provinha daqui a pouco aqui. A sétima apreciação, ostentação de conhecimentos. Como é chato uma pessoa que ostenta, né? Dizendo que sabe as coisas. O ostentador é sempre uma pessoa chata. Aquelas tipo de pessoas que você convida para um churrasco uma vez e depois não convida mais. Mas houve algum problema lá no dia do churrasco? Não houve, não. Mas você não convida outra vez, porque ninguém suporta ver uma pessoa ostentando conhecimento. Se tivéssemos mais tempo, daríamos uns exemplos aqui bastante interessantes. Sétima apreciação, ostentação. E a última, o perdão. Essa não tem o que falar. O Evangelho é claro demais. As colocações do Cristo sobre o perdão. Apenas uma coisa: perdoar não é esquecer. Tem gente que acha: mas você não esqueceu. Diz que perdoou, mas não perdoou. Não é isso. Esquecer é uma função cerebral. Uma coisa muito impactante você não esquece. Lógico que não. A questão é como se administra uma possível ofensa, um fato. Como que você encara isso e não se liberar a um possível ofensor? Está claro? Aí estão as 8 apreciações. Vamos agora à provinha. O momento ápice, o momento crucial.
Qual a primeira? Muito bem. A segunda? Terceira? Eu acho que eu dava escrever. A quarta? Ai, salvo por utiliza a casa. A quinta? Intenção. Cecília, nós combinamos lá no carro que isso não valeria essa palavra. Tá? Mas já que ela falou, fica valendo também. A sexta? A utilização do dinheiro. Ainda bem que teve um pessoalzinho lá no fundo que respondeu. A sétima? Ostentação. E a oitava? Eis o converso em casa e fica por conta do público aqui presente entender por que Casimiro Cunha, pelas mãos de Chico Xavier, colocou nessa peça, falando sobre esses pontos, o título de Conversa em Casa. Não é provinha agora não, mas eu mesmo vou responder. É porque não existe um palco melhor do que nossas casas, nos nossos lares, para exercitarmos estas questões que foram levantadas aqui. Fazendo coisas ou deixando de fazer. Abraçando coisas ou deixando de abraçar. Mas, sobretudo, e principalmente, dentro da nossa casa moral, com mudanças comportamentais. E a proposta da doutrina espírita para que um dia cheguemos naquela enumeração feita por Kardec no item 3 do capítulo 17, o homem de bem, e tenhamos não somente aquelas qualidades, mas outras rumo à nossa destinação. O suor da paciência encontra a luz por remate. Não há prova difícil. É o medo que nos abate. Conserva de nobre e simples, para que o bem não se torça. Simplicidade, filha da humildade. Eis o grande sinal de força. Venceste? Trabalha sempre, sem detenção do passado. O homem que vive da fama é um vivo morto enfeitado. No que tange a confidências, fala a Deus em tua prece. Quem melhor guarda um segredo é aquele que o desconhece. Cultiva a reta intenção em tua própria defesa. Mesmo vítima do engano, sinceridade é grandeza. Onde tens o coração, retens o próprio tesouro. O dinheiro que escraviza é dura algema de ouro. Compra, guarda, ajunta livros, mas estuda dia a dia. Mostrar a biblioteca não mostra sabedoria. Perdoa e ajuda amparando, como as terras generosas que dão em troco do estrume pão e bênçãos, vida e rosas. Muito obrigado. Muito bom.